Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário PATL11, que é o fundo imobiliário de logística da VBI, né? Já foi da gestão Pátria e agora virou gestão VBI de um tempinho pra cá, tá? É um fundo que eu diria meio esquecido assim pela gestora, né? Tanto pela Pátria quanto pela VBI, é um fundo meio paradão, poucas vendas, poucas movimentações, né? Muito tempo abaixo do VP. Passou por alguns probleminhas de vacância, só que agora parece que as coisas estão um pouco mais resolvidas, tá? É um dos únicos tijolos assim baratos e pagando razoavelmente bem de um tempo pra cá. Então vamos dar uma olhada aí no fundo, a gente já falou sobre ele várias vezes aqui no canal, então esse é um vídeo meio que de atualização, né? Mas eu te convido também a dar uma olhadinha nos outros vídeos que a gente já fez aqui no canal sobre esse fundo, tá? É isso, vamos lá, será que ainda tá valendo a pena investir nesse fundo? É isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá pro vídeo. O fundo tem hoje com uma taxa de administração total de 1,13%. É um pouco mais puxado do que você vê aí em outros fundos, tanto da VBI, né? A maioria é tipo 1% e tal, aqui é 1,13%. Ainda dentro do tijolo, tá, galera? Nada muito fora do comum e do mercado. 490 milhões de reais de patrimônio, então quase meio bi de patrimônio. É um fundo grande, né? É um fundo que deveria ter mais destaque pelo tamanho que ele tem. Está sendo negociado aí com 38% de desconto frente ao valor patrimonial dele, né? O patrimônio está lá na casa dos 490 e o market cap dele ali está na casa dos 300 milhões de reais mais ou menos. Então, um grande desconto na cota a mercado, tá, pessoal? Aqui, R$ 98 reais o VP e está sendo negociado a 60, 61 reais hoje. Então, um desconto bem grande, né? Liquidez nele não é muito boa, né? 400 mil reais por dia. A gente sempre fala ali, foca em fundos acima de 1 milhão de liquidez por dia, mas é um fundo que pelo preço de cota, tal, 60 reais e tal, dependendo, você consegue entrar nele, tá? Mas não é a melhor liquidez que você vai encontrar aí nos fundos, não. Pagou recentemente 57 centavos, né? Tava pagando 60 antes, caiu para 57. Esse dividend yield, ainda mesmo com essa queda, dá mais ou menos 11% ao ano, galera. Então é um dividend yield bem interessante. Se ele continuar pagando esses 57, vai dar mais ou menos 9 e pouquinho, 10% ao ano para você, se você pegar aí nos 60, 61 reais, né? Então é um dividend yield bem interessante, galera, para um fundo que não tem alavancagem, né? Então o risco aqui é só risco de inquilino sair mesmo que você tem aqui nesse fundo. Liquidez já falamos, né? 400 mil reais, chega ligado aí nessa liquidez. E o número de cotistas está crescendo, galera. 25,9 mil cotistas, quase 26 mil cotistas, né? Bem interessante. É, não cresce muito o número de cotistas desse fundo porque ele tá bem paradão, né? Ficou um tempo assim meio esquecido, a galera tinha um medo nele. Tinha uma lenda nesse fundo, né? Não é uma lenda, né? Era um fato, né? Que esse fundo ele tem um imóvel refrigerado, né? Então quando ele perdeu esse inquilino do imóvel refrigerado, muita gente ficou preocupada, falando não vai ter outro inquilino para colocar, é um inquilino muito específico, tem que ser um inquilino, sei lá, que seja relacionado à comida, né? Tipo um frigorífico, algo do tipo, ou talvez um inquilino farmacêutico que precise refrigerar medicamentos, algo do tipo. Então a galera meio que se preocupou muito com isso, acho que foi até exagerado, né, na minha opinião. Isso fez com que a cota do fundo caísse muito, tá? Mas ele também tem essas concentraçõezinhas aqui por imóveis, né? Então nessa tabela aqui a gente consegue ver quais são os 4 imóveis do fundo, tá? Então os dois mais relevantes são Itatiaia e Ribeirão das Neves, tá vendo? Itatiaia é 53% da receita do fundo, então uma concentração bem grande, né? Mais da metade do fundo vem de receita desse ativo aqui, que é esse aqui de baixo, né? É o ativo mais legal do fundo hoje, tá, galera? E aí temos esse Ribeirão das Neves, que 36% da receita vem nele, né? E temos uma vacânciazinha aqui, 15% nesse ativo. Aí depois vem esse Jundiaí 1, Jundiaí 2, que dá pra gente dizer que é um imóvel só, tá, galera? Eles são bem próximos e tal. E a receita dele já é bem menos em relação ao total do fundo, é 5 e 6%. A vacância total do portfólio é 2,7, uma vacância quase que zerada, né? Muito baixa, uma vacância muito baixa, bem abaixo da média aí do mercado, que está lá nos 10% mais ou menos. Então, um fundo que, em questão de vacância, não me preocupa muito hoje, tá? Mas temos essa vacânciazinha aqui no Ribeirão das Neves, é só um comentário aí mesmo, deixando para vocês, tá? Todos os ativos são classe A, né? Não são double A, triple A, né? Quando o pessoal gosta de chamar por aí, né? É só A, né? Então são ativos medianos para bons, tá? E essa aqui são as regiões, tá? Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então são mais ou menos esses estados aí que o fundo vai ter aqui no mapinha aqui para você olhar, tá? Então olha essa aqui, Jundiaí 1 e 2, eles são bem próximos, né? Então você acaba tendo uma concentração aqui, mas é um fundo que
Não tem um monte de ativo um do lado do outro, que nem você vê em outros fundos aí. Tem fundo que tem quase tudo em Extrema, quase tudo em São Paulo, no raio de 30, quase tudo em Rio de Janeiro, né? Esse fundo aqui ele tem separado em 3 estados, isso é bem legal, tá? Aqui a gente consegue ver aqui a alocação por inquilino. Os dois maiores inquilinos representam 61% da receita, então ele tem essa concentração grande em inquilino, né? Então essa SEB e o BRF são dois inquilinos que juntos dão 61% da receita, né? 31% para esse SEB e 30% do BRF. Então é uma concentração sim por inquilino que a gente tem aqui. 80% dos contratos são atípicos e temos 20% típicos, tá? Então lembrando, atípicos são aqueles contratos que a empresa quando sai ela precisa pagar uma multa e tal. Então isso geralmente prende o inquilino por alguns anos no portfólio, porque às vezes não vale a pena o inquilino pagar multa e tal, ele acaba ficando até o final do contrato, tá? Então isso acaba ajudando o fundo aqui em alguns momentos. Questão de reajuste de contratos, teremos o reajuste aí inflacionário, né, da receita em 39% do portfólio agora no segundo semestre desse ano, né? Então 39% da receita vai passar por aquele reajuste lá de 4,5%, que é a inflação que a gente está vendo aí em outros fundos, né? Então se o inquilino pagava R$ 100 o metro, ele vai começar a pagar 104 o metro de aluguel, né? Então é mais ou menos isso aí que vai acontecer. E vamos acompanhar aí para ver se vai melhorar alguma coisa na receita do fundo e tal. Vamos ver se vai ter algum impacto relevante, tá? O prazo médio de contrato aqui do fundo é de 2,1 anos, né? Então, a maioria dos inquilinos vão sair num prazo aí de 2 anos, mais ou menos. Então, é um prazo bem pequeno, galera. Se vocês olharem em outros fundos de logística, a maioria tá 4 anos, né? 3 e pouco, 4 anos. Aqui já tá um pouco mais abaixo. Preocupa um pouco esse período aqui médio de contrato, galera, porque vamos supor que daqui a 2 anos venha, sei lá, 50, 60% da receita. É mais ou menos isso, né? 57% da receita vence em 2026, né? Os contratos de locação. É muito grande caso o fundo não consiga converter tudo. Então imagina que desses 57%, que é mais da metade dos contratos do fundo, né? Se ele converter metade, a vacância já vai lá para 20 e pouco, quase 30%, entendeu? Então é preocupante, a gente tem que acompanhar de perto aí o fundo. Ano que vem não temos nada vencendo, né? Tá vendo? 2025, zero. Esse ano, 2024, só 6%. Imagino que não seja um problema pro fundo. Mas de 2026 para frente, tá vendo? É muita coisa vencendo de contrato. Vamos ver se eles conseguem renovar antes do vencimento e tal. Geralmente isso acontece. Mas é para ficar de olho, tá, galera? Revisional, teremos 11% esse ano, que é referente a isso aqui, né? Que eu disse para vocês. Ano que vem não temos nada, então a receita vai ficar meio estagnada. E 2026 teremos esses grandes reajustes. Imagino que eles estejam contando de reajuste junto com vencimento, né? Algo parecido com isso. Histórico de vacância estava 6% em novembro. Aí foi caindo, caindo, caindo. E agora a gente está a 2 e pouquinho. Eles arredondaram aqui para 3, né? Mas é uma vacância bem pequena aqui no fundo, tá, pessoal? Aqui ele mostra o gráfico falando de receita imobiliária do fundo, né? Então ele fala aqui que o fundo tem uma receita potencial de 74 centavos. Se todos os imóveis estivessem locados 100%, sem carência, sem desconto, sem nada, o fundo pode gerar até 74 centavos. É uma projeção aí da gestora, né? Então imagina, um fundo que está 61 reais hoje sendo negociado. Imagina ele pagar 74 centavos por cota, seria bastante coisa, né? Então é algo que você tem que olhar assim, talvez para longo prazo vale mais a pena. Se você acredita no portfólio, acredita que seja um portfólio bom e tal, acho que é um fundo que vale a pena você dar uma olhada aí um pouco mais de perto, tá? Hoje a gente pede 5 centavos de vacância, 1 centavo de desconto, né? E aqui a gente consegue ver, né? Despesa do fundo 2 centavos, despesas imobiliárias, despesas operacionais 7 centavos, é um fundo gastão, na minha opinião, tá? Vale 8, 9 centavos já só de despesa. E aqui nesse mês ele conseguiu guardar uma reservinha de 3 centavos. Ou seja, o fundo gerou um pouco a mais do que ele distribuiu, tá, galera? Então isso aqui é muito bom pro fundo. Aqui na DRI a gente consegue ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo, né? A gente teve aí de receita imobiliária 69 centavos por cota, despesas totais ficou aí na casa dos 10 centavos por cota. Eles arredondaram, né? Se você somar esse com esse dá 9, mas deve ter dado 9 centavos uns quebradinhos, eles arredondaram para 10. E a despesa frente à receita imobiliária desse mês ficou ali na casa dos 14%, tá? Então, 14% do que ele recebeu aí de aluguel e tal, eles gastam para manter os imóveis, aí tem taxa de administração, etc, etc, tá?
gerou o fundo 60 centavos por cota e distribuiu 57 centavos. Tem que dar uma olhadinha aqui nos outros vídeos, galera, que eu confesso que eu não lembro, dá uma olhada ali nos outros relatórios também, quanto que esse fundo está gerando aí de recorrente. Se tá na casa desses 60 centavos mesmo, se é algo menor que isso, tal, eu confesso que eu não lembro agora, mas eu lembro dele entregar mais ou menos em linha, assim, do que ele gera sempre, né? Imagino que esse aqui tenha sido um mês um pouco atípico. Tem que dar uma olhadinha ali depois, tá? Mas assim, nada a se preocupar nesse fundo. Despesas financeiras, como vocês conseguem ver aqui, ó, zeradas, né? Então o fundo não tem alavancagem, não é um fundo para você se preocupar aqui com dívida, tá? É mais questão de imóveis. Eu acho que esses imóveis já estão sendo bem explorados. Você tem que dar uma análise aí, tem que dar uma analisada se os aluguéis pedidos nesses imóveis estão dentro do mercado, se está muito barato, se está muito caro e tal, para ver se ele pode gerar mais alguma receita. Mas é meio que isso aí, galera. Meio que isso aí, tá? É acompanhar agora o vencimento dos contratos, né? Não acho que vai ter nenhuma venda daqui pra frente. Talvez eles vendam esse Itatiaia, que é o melhor imóvel deles, né? Na minha opinião. Esse Itatiaia e o Ribeirão das Neves, né? Mas, ou talvez uma possível incorporação dele com LVBI, né? O pessoal sonha muito com isso. Ou talvez com o fundo lá da Credit Suisse, que agora virou Pátria também. Então, é acompanhar e torcer para isso acontecer. Porque o portfólio em si, eu acho que ele já tá muito bem performado, na minha opinião, tá? Então, você só deve ver grandes aumentos de receita se acontecer, né? Daqui 2 anos, lá em 2026, mais ou menos, que é quando terminam os contratos, né? A maioria dos contratos, numa possível renovação, tendo um aumento aí grande, bem grande em aluguéis, né? Aí sim você deve ver alguma receita nesse fundo melhorando muito, tá? Esses aqui são os imóveis, né? Itatiaia, como disse pra vocês aí, bem legal, né? Ribeirão das Neves também. Esse aqui já é um pouco menos legal, né? Tá vendo? É bem menor e tal, não é um ativo assim muito específico para logística, né? Ele tem uma pegada assim meio que logística um pouco menor, né? Não é um ativo tão premium quanto os outros. Jundiaí também o mesmo comentário, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Fiquem de olho aí nessa possível vacância daqui 2 anos, né? Não tem alavancagem, não se preocupa. Mas também fica de olho aí nessa concentração de imóvel e de inquilino, tá? É isso, tchau, tchau. Dá uma olhada aí nos outros vídeos aqui do Pati L11, que eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição do vídeo e nos comentários também. É isso, tchau, tchau. Comenta aí o que você achou. Abraço, até a próxima.